Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus. Hoje, dia 19 de dezembro de 2025, a gente vai dar continuidade às nossas meditações no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos e o Cântico de Salomão. Sempre a gente tendo em mente que é um livro extremamente difícil porque a possibilidade de abertura de diversos entendimentos múltiplos e principalmente vamos dizer assim, o aspecto poético, o aspecto alegórico, a dificuldade com que os autores tentam conciliar diversos textos que tem aqui, que podem conferir à leitura bíblica uma possibilidade de confronto, né, com demais partes das escrituras. Eles levam a uma dificuldade de avaliação. A gente tem reconhecido isso, tanto que o livro é bem curto, mas tem dado um trabalho muito grande para poder captar a essência daquilo que nós acreditamos e entendemos, que é a mensagem que o nosso Pai manifesta para a gente naquele momento. O capítulo 6, o versículo 1 diz assim: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa voltar um pouco lá no capítulo anterior, em que o amado, ele acaba, vamos dizer assim, ele não foi recebido pela sua amada Sulamita, e ele foi embora e ela sai a procurar, ela foi violentada, violentada no aspecto do sentido espiritual das dificuldades, do abandono, de como o distanciamento ele acaba interferindo, né, na nossa paz, na nossa alegria. E aqui entra um conflito entre o que realmente acontece. A grande maioria dos especialistas, eles trazem por aspecto de que a Sulamita, ela entende que, ela coloca no seu coração que, quando ela usa no versículo 2 a expressão meu amado desceu ao seu jardim e aos canteiros perfumados, para colher, perfumados pelas especiarias para descansar e colher lírios, dar uma ideia que é como se o amado dela, naquela sua insatisfação, tivesse ido para o mundo, talvez se envolver até mesmo com as novas possibilidades, os erros em que a gente, na nossa caminhada, poderia. Só que vamos dizer assim, a ideia principal que os comentaristas, as pessoas, eu sempre evito querer trazer aquilo que os comentaristas efetivamente trazem. A ideia principal é que ela tem um processo de consciência, que ele foi se envolver com diversas tarefas que lhe agradariam, com diversas tarefas como se fosse cuidar daquilo que era deles da construção. O texto ele tem lá suas nuances, e te confesso, quando ele fala assim, para descansar e colher lírios, né, dando uma relação de aproveitamento de prazeres, de talvez até de luxúria, fica essa percepção meio dúbia. O livro de Cânticos é muito mais do que um livro de efetivamente de uma questão de uma percepção tão espiritual. A relação dos escritores nos trazem que eles vão fazer vamos dizer assim, uma analogia entre a relação de fato que é descrita aqui do homem, uma relação do homem, da mulher, da sexualidade, do romance, da ternura, do amor, do abandono, do sofrimento, das dificuldades que o relacionamento acabam, por exemplo, se estabelecendo com a nossa vida, com o próprio Deus. Então nós temos isso. E aí, de fato, se a gente fizer essa analogia mais coerente, a gente consegue sim. E o interessante aqui, quando você vai lá no versículo 3, entre esse conflito dessa possibilidade do que os especialistas dizem, ou a grande maioria, e o que efetivamente a gente está apresentando como uma possibilidade real, do momento das dificuldades do relacionamento humano, principalmente quando há o abandono, há, vamos dizer assim, diferença, como foi tratada ali no capítulo 4, talvez quando a Sunamita se permitiu dizer assim que o seu cansaço, que ela estava desprovida assim do interesse de se levantar, lavar os pés, de se vestir novamente, demonstrando que o sacrifício feito pelo seu amado, pelo Salomão, pela pessoa que é tratada aqui na narrativa, que vinha no meio do tempo, vinha com o orvalho, cabeça molhada, enfrentando todas as dificuldades para poder tê-la, parece que não foi correspondida. E quando às vezes isso acontece, poderia ser natural que um versículo desse, que é o versículo 2 desse capítulo, pudesse de fato trazer a denotação, trazer o sentido real do que a gente está dizendo. Mas sempre lembrando que como é alegórico, pelo menos alegórico não, como o texto, a forma de se escrever, ele não é tão clara, ele permite umas percepções um pouco diferentes. E aí ela vai e se justifica dizendo aquilo que ela sempre diz, que o meu amado é meu, né, e eu pertenço ao meu amado. Também trazendo uma concepção da certeza de que de fato ele havia perdoado, ele havia se envolvido, ou dentro do contexto dos dois capítulos, quando você pega uma Bíblia chamada BKJ, que ela é paragrafada, você vai conseguir perceber mais ou menos isso, porque ele vai mostrar onde um pensamento se inicia, um pensamento se fecha,
ele vai trazer que esses dois versículos estão alocados na mesma concepção, talvez também trazendo um conceito de um sentimento dela tentando se fortalecer dentro de si, do seu espírito, dentro da sua cor, porque vendo que reparar erros não é tão simples, e ela traz um sentimento de fortalecimento. O versículo, o capítulo, ele não é tão grande, ele tem aproximadamente uns 13 a 14 versículos, mas ele traz, aí no final, eles têm novamente o reencontro, o amado vai realçar novamente um ponto muito importante do livro de Cântico, e aí a gente precisa aplicar na nossa relação real, na nossa relação com a nossa esposa, na nossa casa, porque isso efetivamente também tem na relação do próprio Deus com a gente, uma relação do carinho, do cuidado, das palavras positivas. Não que a gente use o positivismo como soluções das coisas, mas das palavras que encorajam, das palavras que alegram o nosso coração, quando ele traz as metáforas, né? Que, vamos dizer assim, satisfazem, não é, mas satisfazem, trazem, de fato, faz com que o nosso coração fique renovado em alegria. E aí um ponto também muito interessante é quando a gente vai entre o versículo 8 e o versículo 9, depois desses elogios, é em que Salomão, ele traz, vamos dizer assim, a certeza para aquela sunamita, para ter certeza da sua rainha, que ela é escolhida, ela é a preferida, ela é a especial, não só por ser predileta da sua mãe, porque ele compara ela no meio de muitas outras mulheres, quando ele faz uma referência, ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas, e um número incomparável de donzelas. Ele diz assim, mesmo que hajam muitas mulheres, e aí poderíamos vislumbrar a possibilidade dele ter essas mulheres à sua disposição de fato, porque Salomão, inclusive, era rei, então ele tinha essa prerrogativa, ele tinha esse direito, ele fazia esse uso com facilidade, mas ele diz assim, mas o meu amor verdadeiro está preso a ti, né? E um outro ponto também que merece destaque é quando no versículo 10 a gente vê que as mulheres, as mulheres de Jerusalém, as noivas de Jerusalém, aquelas outras, elas olham para a Sulamita e vê a imponência, vê a autoridade, vê a beleza, vê como o amor dela, como ela se destaca entre as mulheres, porque ela diz que ela é como um exército desfilando com suas bandeiras, ou seja, um exército forte, um exército que vence, um exército que se impõe. A Sulamita, nesse aspecto aqui, talvez já esteja num momento de alegria, transbordante de alegria, porque ela já estava, inclusive, estado com seus amados. E aí a gente vê que no final, as amigas da Sulamita, elas começam a clamar, ali no versículo 13, quando ela diz, volta, Sulamita, volta, por favor, retorna para que possamos contemplar o teu esplendor. A rainha, a partir daí, se ela estava num momento que no início do capítulo, para procurar o seu amado, agora ela está no momento de esplendor e de alegria, quando se encontra novamente. E aí a concepção final é essa comunhão, essa relação, esse andar firme, esse andar certo com o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nos garante essa alegria, essa plenitude, é que faz com que as pessoas queiram que a gente se aproxime, para que possa ensiná-las também qual o caminho dessa alegria verdadeira, que é chamada Cristo Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz, que Deus nos cuide, meu irmão.